Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para iniciar aí o segundo papo, né, com o café, que é o nosso quadro aqui do Instagram, beleza? Estamos aqui eu e o Almirantezinho aqui na caneca do Vascão, que meu filhão me deu, e vamos conversar um pouco sobre o jogo de ontem, né, onde o Vasco aí perdeu para o Palmeiras, né, de 1-0 no Mané Garrincha. Jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro. Vasco caindo da oitava posição agora para a 10ª posição e ficando ali estagnado nos 35 pontos. A questão aqui é nós falarmos dos erros que aconteceram durante o jogo e foram determinantes para a derrota do Vasco em todos os sentidos. Avaliar um pouco também aqui de maneira objetiva os jogadores e também falar um pouco da estreia aqui do Maxime Rodrigues e do Felipe Coutinho, que entrou muito bem no segundo tempo ali para poder dar mais volume de jogo. Vamos lá. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar seu like, siga nossas redes sociais aqui, que é o Instagram, onde a gente está fazendo esse quadro novo para vocês, e nos ajude a crescer no YouTube, no TikTok e também no Instagram aqui, beleza? Então, compartilha com a galera aí, se você gostar do vídeo. A gente vai falar aqui um pouco sobre o resultado de ontem, que não foi muito bom pra gente, mas nada que seja desesperador. Porém, a gente tem que ficar sempre com o sinal de alerta ligado, porque os times de baixo ali estão com jogos atrasados e isso pode determinar aí alguma situação negativa para o Vasco. Eu vi ontem muitas pessoas reclamando, falando um pouco do Ryan, e eu quero começar aqui falando sobre ele. O resultado do erro do Ryan ontem foi fundamental para a derrota do Vasco. Um tipo de erro desse, sinceramente, na minha visão, você não pode crucificar o atleta, você não pode crucificar o Ryan, mas isso não pode acontecer. Um jogo desse, de tamanha importância, seja no sub-20 ou até mesmo no profissional, como o Ryan está, não pode acontecer de maneira alguma um erro grotesco daquele de cabeça baixa. Aquilo ali foi um erro onde estava de cabeça baixa, deu o passe de cabeça baixa, acabou dando o passe errado. Deu o passe no pé do flanco do Flaco Lopes. O Flaco Lopes foi e até bateu fraco ali, mas tirou do Léo Jardim, fazendo 1-0. Primeiro tempo foi somente isso aí, teve algumas jogadas ali de bola parada, onde o Murilo conseguiu cabecear numa saída errada do Léo Jardim no escanteio, uma bola na trave também ali do Rafael, no caso do Rafael Veiga na trave do Vasco, mas o primeiro tempo terminou ali, a zaga se comportou bem. Ontem a gente também observou ali a entrevista coletiva do Rafael Paiva falando também, sendo perguntado sobre o João Vitor. Foi uma opção técnica dele não colocar o João Vitor e entrar com o Léo e com o Maicon, né? Até porque o Léo acelera também o jogo ali, assim como o João Vitor faz também pelo lado direito, o Léo faz pelo lado esquerdo. Mas não comprometeram ontem nem Maicon e nem Léo, diga-se de passagem aqui, o sistema defensivo do Vasco atuou muito bem. Primeiro tempo, o Vasco sofreu uma pressão do Palmeiras, mas no segundo tempo o Vasco veio para poder mudar o jogo, né? Então já começa ali o jogo na troca do Ryan pelo Emerson Rodrigues, que também entrou bem no jogo de ontem também, indo para 1 contra 1, conseguindo fazer o resultado. E ao longo do jogo ali, o Payet, né, que aí é uma opinião minha, eu acredito que o Vasco deve, né, o Rafael Paiva deve dar mais minutagem ao Coutinho e trazer o Coutinho para ser titular no lugar do Payet. Se não for possível colocar os dois, que seja esse detalhe de olhar e pelo menos começar com o Coutinho, porque o Coutinho, quando entrou, deu outro volume de jogo ao Vasco, assim, com o Matheus Cocão também substituiu o Sforza, conseguiu ter uma qualidade maior no meio campo, que era o objetivo do Rafael Paiva, segundo ele na entrevista coletiva, mas aí então, no segundo tempo, um cruzamento determinou o segundo erro, né, a segunda divisão aí, o erro do gol com o Ryan, e o segundo erro, agora para variar, do senhor Rafael Klein, árbitro desse jogo, aonde ele apitou a falta. Essa bola é cruzada na lateral do Vasco, pelo Emerson Rodrigues, se eu não me engano. A bola bate na mão ali do lateral do Palmeiras e então o árbitro imediatamente marca toque na mão e dá a falta fora da área. Enquanto ele estava fazendo, marcando a barreira ali, ele foi chamado, né, pelo VAR para poder ver porque essa mão foi dentro da área. Primeiro ponto, que todo mundo já falou e a gente vai citar aqui novamente, inclusive até o Marcelo Santiana começou a entrevista coletiva e depois passou a palavra ali para o Rafael
Paiva, ele disse o seguinte, que aquilo ali não poderia acontecer, que ele vai representar, amanhã tem uma reunião na CBF, né, porque isso prejudicou o Vasco, sem dúvida nenhuma. O primeiro tempo do Vasco não foi um primeiro tempo muito bom, assim como em muitas partidas o Vasco não tem conseguido evoluir, e eu acho que isso passa muito pelo Payet, mas o segundo tempo, sem dúvida nenhuma, o Vasco foi altamente prejudicado, porque o volume do jogo do Vasco foi muito maior do que o do Palmeiras e conseguiu empurrar o Palmeiras para trás, tirando essa pressão do Palmeiras, que é uma característica do time do Abel Ferreira. Então, assim, ele marca a mão, né? Marca o toque na mão ali, e quando ele vai ao VAR, ele, por ele mesmo, decide dizer que, por ter visto que era dentro da área, ele muda a concepção dele, dizendo que agora não é mais falta, agora foi um toque involuntário, faz parte do corpo, a mão. Mas o que ele mesmo fez foi cair em contradição. O que ele mesmo executou foi transformar o que ele já tinha apitado, que é um fato consumado, ou seja, a falta, existiu a irregularidade na visão do árbitro de campo, e quando ele é chamado pelo VAR, porque o VAR o chamou para ver se era que a bola foi dentro da área e não fora, ele muda e volta atrás do que ele mesmo falou, ou do que ele mesmo apitou e apontou que teria sido toque no braço. Mas como que eu vi ali? Ele não viu que não existe o toque no braço. O toque no braço continuou. Então, ele se contradisse. Um cara como esse não pode mais apitar jogo nenhum do Campeonato Brasileiro. E aí eu tenho que concordar aqui com o John Textor, que tem que ir para a CBF, gritar aí para as comissões lá da questão que está tendo no plenário do Senado Nacional sobre a questão do futebol e poder gritar cada vez mais isso. Isso tem que ser mostrado. Por que, que o árbitro, vendo o vídeo e já tendo marcado a mão, voltou atrás dizendo que era, por ser dentro da área, foi um toque no corpo? Por que, que o toque no corpo não foi fora da área? Se fosse fora da área, seria falta? Ele manteria isso? Ele manteria isso, sem dúvida nenhuma. Então, o seu Rafael Klein não pode mais apitar jogo nenhum, na minha concepção, seja do Vasco, seja de qualquer time, no Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, com essas reuniões de segunda-feira que tem de arbitragem, de juntar todo mundo e a CBF para conversar, eu não concordo com isso, porque eu sei que isso foi um paliativo para enganar tanto os times quanto os técnicos, dirigentes e todos aqueles que são prejudicados, mas eu queria muito ver o seu Wilson de Souza Senem sendo mostrado aí a presidência do que ele tem feito. Ele tem que afastar esses árbitros de vez. Esses árbitros não podem estar com o escudo da CBF nem com o escudo da FIFA. Isso é inadmissível, algo desse tipo. O cara vai, faz daquele jeito ali, não dá o pênalti e fica elas por elas. Sabe o que vai acontecer no próximo jogo? Nada vai acontecer. Assim como nada vai acontecer também, e eu vou citar aqui, com o Carlinhos do Flamengo. Ele foi expulso durante o jogo com o Grêmio, foi lá e deu um soco na cabine do VAR. O que vai acontecer com o Carlinhos? Nada. Próximo jogo sem ser esse jogo que ele está, o próximo outro, que ele vai cumprir suspensão, o Carlinhos vai estar de volta, não vai pegar jogo nenhum, a CBF não vai punir ele. Eu acho muito difícil isso acontecer. Então, essa sacanagem que vem acontecendo com o Vasco, principalmente, e esse absurdo que vem acontecendo com o futebol brasileiro, acaba com o produto do futebol brasileiro. E, no mais, é isso. O Vasco errou, Felipe Coutinho teve uma atuação impecável, o Maxime Rodrigues entrou bem também, ali, dando qualidade no meio campo, não teve muito o que fazer, porque entrou numa fogueira doida ali contra o Palmeiras, e eu, sinceramente, vi um Vasco muito evoluído no segundo tempo. Não acredito que seja também porque o pessoal quebrou a sequência aí de invencibilidade do Vasco e também de defesa de jogos aí, o Vasco estava 10 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Então, assim, vi muita gente também no Instagram aqui, nos grupos, falando que tem que tirar o Rafael Paiva. Cara, calma, torcedor, calma. Não é para tanto. Não é assim, entendeu? Então é isso. A gente quer falar um pouco sobre isso aqui, trazer essas estreias e esse segundo café, Papo com Café. Espero que você tenha curtido. Espero que você deixe seu comentário aqui embaixo pra gente aqui, que a gente vai estar respondendo aqui no Instagram para vocês, beleza? Então, se gostou do conteúdo, segue a gente, compartilha, comente, porque isso é fundamental. E traga mais pessoas para cá para assistir o Papo com Café todos os dias para você aqui no Papo de Vascaíno no Instagram, né? @papo.d.vascaíno, beleza? E não esquece, segue a gente também no TikTok e no YouTube, para que o YouTube ofereça nosso conteúdo para mais pessoas, assim como o Instagram também. Se você compartilhar e comentar, vai começar aí a nos mostrar
de maneira efetiva para que a gente possa falar mais de Vasco da Gama aqui para você, beleza? Saudações vascaínas, boa semana a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.